questão da Venezuela. Eu não vou aqui fazer propriamente uma análise do que, por exemplo, como é que eu interpreto toda a questão das tratativas que o governo Trump, que o presidente Trump decidiu fazer com o que os remanescentes do regime chavista. Eu vou só dar os fatos. Nós temos um regime que é um regime ditatorial, um regime repressor, um regime criminoso, um regime que se aliou a grupos terroristas, que se aliou a grupos narcotraficantes, que promoveu grupos criminosos, também narcotraficantes. Enfim, nós podíamos expandir aqui todas as relações desse regime. Nós temos o Maduro e a Cília Flores, a mulher dele, que são extraídos da Venezuela, levados para os Estados Unidos para serem julgados, e o governo Trump decide fazer uma primeira colaboração com essas pessoas que estão no poder para tentar conseguir alcançar as metas que eles têm para a Venezuela. Metas essas que pressupõem também, segundo disse o próprio Marco Rubio, uma transição para um regime dito de democracia, em que não haja repressão, não haja perseguição política, não haja cerceamento da liberdade das várias correntes políticas se manifestarem. Então, isso é uma meta importante. É claro que há toda uma operação em relação à questão do petróleo para tirar do chavismo uma das fontes principais e das rendas principais que eles têm, criminosas, não é? Porque eles pegavam ilicitamente esses fundos do petróleo para administrá-los nas contas pessoais, para fazer incrementar todas as atividades terroristas que eles faziam. Então, essa operação seria uma operação de asfixia financeira do regime. Mas começou uma pressão para que esse regime libertasse presos políticos, libertasse os presos políticos. E numa manobra, e eu antes disso ainda lembro aqui o seguinte: a Delcy Rodrigues, a que está à frente do regime, segundo a própria Maria Corina Machado, é a arquiteta do regime. Ela era uma peça-chave do regime. E mais, ela era a grande força de toda a repressão, toda a arquitetura da repressão que era feita na Venezuela a qualquer opositor. Vejam só um pequeno detalhe, que não é tão pequeno: ela decidiu afastar e prender, capturar um general que dirigia a contra-inteligência militar e que era o responsável máximo, enquanto venezuelano, da segurança do Maduro. Ela decidiu afastar esse general, prendê-lo até, por alegações de que ele teria colaborado com o Trump e com o governo americano, com as forças americanas, para possibilitar a detenção do Maduro. Então, quem é que ela que quer mostrar
para os Estados Unidos e para o mundo que ela é uma pessoa moderada e que ela, então, não estaria interessada em prosseguir com o regime ditatorial. Entretanto, o que é que ela faz? Ela faz o seguinte: ela nomeia um general sancionado pelos Estados Unidos, denunciado em inúmeras cortes internacionais, inclusive na ONU, como grande violador dos direitos humanos e um dos arquitetos da repressão na Venezuela. Então, isso mostra que o regime está jogando, fazendo bluffs, né, para... nós pusemos aí, tentando enganar o presidente Trump. Esperemos que o Trump não se deixe ludibriar por essas pessoas. Bom, eu acho que o ponto mais importante aqui é, sem dúvida, a questão da libertação dos presos. Eu já vi pessoas no Brasil, já vi, não posso dizer que li todas as coisas que foram publicadas, evidentemente, é impossível, mas já vi pessoas importantes que já repetiram, foram centenas de presos libertados, que as prisões começaram a se abrir, na Venezuela, que opositores muito importantes, como, por exemplo, um chamado Juan Pablo Ganipa, que é uma das pessoas principais do movimento da oposição na Venezuela, tinham sido libertados e o próprio regime lançou essas notícias e fez uma operação de desinformação para o mundo inteiro. E todo mundo está repetindo isso. Só que isso não é verdade. Apenas 8 pessoas tinham sido libertadas. Creio que talvez, neste momento, para mim ficou uma dúvida se são só 8 ou são 11, mas porque há uma notícia que fala de 11, mas enfim, o que é fato é que o regime está ludibriando a opinião pública mundial e está ludibriando os Estados Unidos, dizendo que eles estão libertando e mais. Claro que eles precisam fazer propaganda, então nós temos a Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues, que é o irmão dela, e esse fez uma apresentação dizendo que eles unilateralmente decidiram libertar presos políticos. Tudo isso é falso, não foram eles unilateralmente, foi despedido, mas nesse momento em que eu estou fazendo a live, há uma dúvida tão forte que nesse momento eu não posso acompanhar tudo porque as coisas estão acontecendo neste momento. Há muitas repercussões, eu estava aqui pouco antes de entrar na live, eu estava aqui acompanhando repercussões importantíssimas que eu vou dar aqui sobre o que está acontecendo a respeito da libertação dos presos. Antes de mais, eu vou fazer a leitura aqui de um tweet do ex-secretário de Estado Mike Pompeo, que foi secretário de Estado no primeiro governo Trump. É muito curto, mas mostra bem o que é que eu diria que uma ponderável faixa de republicanos simpáticos ao Trump está achando. Eu lembro mais uma vez que o próprio Giuliani, uma pessoa muito, muito próxima ao Trump, pediu que ele acabasse de uma vez com o regime chavista, não fizesse acordos com o regime chavista, e hoje o Trump faz uma declaração que é perplexante. Ele diz o seguinte: não, eu não vou fazer mais ataques na Venezuela, porque eles já estão libertando todo mundo, e agora vai se ver, eles não estão libertando ninguém, praticamente. Então, leia aqui o que é que disse o Mike Pompeo. O presidente Trump apresentou objetivos claros e sensatos para a Venezuela,
Mas nenhum desses objetivos será alcançado se nós dependermos dos chavistas, marxistas e anti-americanos que permanecem no poder. Eu acho que foi muito bom ele colocar aqui chavistas marxistas e anti-americanos, porque é com gente dessa que o Trump está querendo um entendimento para levar as coisas adiante. E ele, às vezes, deixa os pontos ideológicos de lado e não se pode deixar isso de lado. Eles são chavistas, marxistas e anti-americanos. Não tem como ficar confiando neles. Bom, nesse momento nós temos ainda milícias nas ruas, atemorizando a população. Vejam que a população não sai às ruas. Portanto, e há muita gente que ouve dizer que os familiares vão ser libertados, vão até ao famoso helicoide e ninguém é libertado e as pessoas ficam desesperadas. Então, eu vou ler aqui e vou pedir para colocarem na tela o primeiro tweet de vários que nós vamos dar aqui nessa live da tarde. Eu vou pedir aqui para... Enfim, já está entrando aqui. Bom, há uma pessoa muito importante nas coisas, nas questões da Venezuela, que é um jornalista que nós seguimos e que é muito consultado, chamado Emmanuel Rincón, e ele dá aqui informações muito preciosas sobre o que está acontecendo a respeito da prisão, da soltura dos presos políticos, que praticamente não aconteceu. Diz ele: os chavistas estão tentando enganar o presidente Trump e o secretário Rubio. Esta manhã, Trump anunciou que, para já, um segundo ataque ao regime chavista foi descartado após a libertação de prisioneiros políticos. E ele fala da libertação de um grande número de prisioneiros políticos. Embora tenha sido anunciada uma libertação em massa, apenas 8 pessoas foram realmente libertadas, menos de 1% dos presos. Queremos que sejam libertados todos. Bom, então vejam que houve uma manobra do chavismo. O chavismo está no poder ainda, e essa gente era colaboradora íntima do regime do Maduro, e eles já estão fazendo os jogos deles. Bom, eu vou ler aqui depois outras pessoas que se pronunciaram, e vários deles são políticos americanos que estão se pronunciando neste momento a respeito desse assunto. Primeiro vou ler uma jornalista chamada Carla Angola, que é também uma jornalista venezuelana que vive no exílio, e ela é muito respeitada, e ela diz o seguinte: o que resta do cartel dentro da Venezuela está incumprindo a exigência da administração Trump e não estão libertando um grande número de presos políticos. Isso está entre aspas, porque era o que eles diziam que eles estavam fazendo. Até o momento, só foram escarcelados ou tirados de dentro da cadeia 8 a 10, dependendo da ONG que faça a contagem. Foi o que eu disse, havia uma dúvida entre 8 ou 10 ou 11. A campanha de ontem de publicar supostas listas de pessoas libertadas revitimizou a muitos familiares e sequestrados, ao passar da dor à ilusão e, de novo, à incerteza. Ou seja, as pessoas tiveram uma esperança de ver os seus familiares saírem da cadeia e eles não saíram. O regime reconheceu que tem presos políticos, isso é um ponto, né? Eles negavam até agora que houvesse presos políticos, mas não quer fazer libertações maciças para não criar mais
convencimento sobre os seus crimes e o impacto visual com uma massiva libertação que só retificaria a dimensão das atrocidades praticadas por eles. Por exemplo, no forte de Guaicaipuro, há muitíssimos presos políticos. Ali não há movimento de escarcelações, não há gente, não há jornalistas nem operadores de câmara de televisão. Há vários familiares à espera, mas não há o apoio público para fazer pressão. Bom, então, agora nós temos uma outra pessoa, um outro jornalista também muito importante nas coisas da Venezuela, chamado Orlando Avendaño. Diz-ele o seguinte, que a Delcy Rodrigues, a que ele chama presidente interina da Venezuela, eu vou só aqui... o regime interino de Delcy Rodrigues está fazendo o jogo, os jogos com Donald Trump. Apesar do compromisso da Venezuela de libertar centenas de prisioneiros políticos nesta quinta-feira, e apesar de muitas famílias terem sido contactadas e informadas para se prepararem para receber os seus entes queridos, o regime suspendeu o processo. Enquanto inicialmente se discutia a libertação de mais de 400 pessoas, até agora apenas 8 foram libertadas. Do total de prisioneiros políticos, isso não chega nem a 1%. O regime chavista deveria perceber que está brincando com o fogo. Bom, então vejam que há toda uma operação do regime e agora nós vamos também avaliar se há enfrentamentos internos dentro do regime. Segundo as informações, Diosdado Cabello, um dos homens fortes da ditadura venezuelana, e que está lá, tranquilo na Venezuela, ao comando da Venezuela, junto com Delcy Rodrigues, ele se teria oposto à libertação desses presos. Vejam aqui o senador Rick Scott, que é um senador pela Flórida, uma das pessoas mais importantes em todo este papel em relação à derrubada da ditadura venezuelana. Ele faz uma advertência há pouco, foi lançada há pouco. Atenção, Delcy Rodrigues e Diosdado Cabello. Esperamos que todos os presos políticos na Venezuela, incluídos todos os norte-americanos, sejam libertados incondicionalmente agora. Portanto, vê-se claramente que há um jogo para enganar e a ditadura não está querendo deixar de ser a ditadura. Isso vai exigir do presidente Trump uma revisão da posição dele, a meu ver, em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Nós temos agora o Juan Pablo Guanipa, de que eu falei, cujo nome foi anunciado como uma pessoa que tinha sido libertada e não foi, tem uma publicação que alguém faz na página dele que diz o seguinte: aqueles que restam do regime do Maduro não estão mantendo a sua palavra. Claro, como é que vai acreditar na palavra de revolucionários marxistas, não é? Há aproximadamente 24 horas atrás, eles anunciaram que libertaram um número significativo de prisioneiros políticos. Mas, entretanto, até hoje, ao meio-dia em Caracas, eles não libertaram a maior parte dos prisioneiros que tinham dito que iam libertar. Delcy Rodrigues, pare de jogar e enganar o povo e pare de
jogar com os presos políticos imediatamente. Bom, nós temos aqui também aquele que foi o Francisco Santos, que foi embaixador da Colômbia nos Estados Unidos de 2018 a 2021 e que foi vice-presidente da Colômbia de 2002 a 2010. Ele diz o seguinte: contam-me que Diosdado Cabello, Padrinho López e até o ELN, que é a organização terrorista da qual fazia parte o presidente Petro da Colômbia, através do seu agente em Caracas, impediram a libertação dos sequestrados políticos. Agora cabe a Donald Trump voltar a utilizar a força para que entendam que isto é a sério. Mais uma posição. Bom, e eu tinha aqui a posição do Mike Pompeo, que eu já li, e então qual seria, neste momento, qual seria a minha leitura? O regime ou está sofrendo divisões internas e, por exemplo, essa última postagem do Francisco Santos, da Colômbia, iria nessa linha, quer dizer, o Diosdado Cabello, o Padrinho López não estariam fazendo aquilo que os irmãos Rodrigues, sobretudo a Delcy Rodrigues, que seria a presidente interina da Venezuela, deseja fazer. Essa seria uma versão das coisas. A outra versão seria um pouco diferente e talvez ainda mais grave, que é o seguinte: o regime que está no poder decidiu fazer jogos com os Estados Unidos e com a opinião pública mundial e aferrar-se ao poder fingindo que está decidida a fazer uma transição. Só para terem uma ideia dos vais e vens, nós tivemos hoje a notícia, dada até por um grande jornal como foi o ABC de Madrid, de que a Delcy Rodrigues teria pedido ao presidente Trump para poder viajar aos Estados Unidos e ter uma conversa nos Estados Unidos. Horas depois, veio uma notícia dizendo o seguinte, que não está previsto que Delcy Rodrigues faça qualquer viagem para fora do país. Isto foi uma proibição dentro do regime, isto foi um enfrentamento dentro do regime, ou é mais uma jogada do regime em relação ao presidente Trump? Então, a mim parece que nós estamos, mais uma vez, diante de incógnitas, mais uma vez diante de vais e vens, isso enquanto hoje chegava à Venezuela o John McNamara para trabalhar para reabrir a embaixada americana na Venezuela, mas como é que nós teremos uma embaixada reaberta na Venezuela quando o regime continua a reprimir pessoas, continua a não libertar os presos políticos? Quer dizer, será que Trump estaria disposto a fazer só os negócios do petróleo sem que aqueles que foram perseguidos, foram torturados, sejam libertados? E que continue a haver um clima de repressão na Venezuela? Tudo isso são incógnitas. E nós precisamos ver o que é que... como as coisas vão evoluir. Como eu disse, todas as coisas estão correndo com uma velocidade muito grande, todas as coisas estão correndo de uma maneira imprevista, e nós estamos diante de situações que são confusas, realmente confusas. Uma coisa que o Ivan
me chamou hoje a atenção é que boa parte das bases do Trump, inclusive no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, estão mostrando um certo desagrado com o caminhar das coisas. Por exemplo, a congressista Maria Elvira Salazar, hoje faz uma publicação nas redes sociais, junto com a Maria Corina Machado, em que ela põe 3 fotografias junto com a Maria Corina Machado e diz o seguinte: ela é a mulher de aço da Venezuela e eu espero logo, logo poder reencontrá-la para manifestar toda a minha admiração pelo trabalho que ela fez, etc. Isso, claramente, sendo a Maria Elvira Salazar uma pessoa da base republicana do Trump, isso é claramente uma atitude que cheira. Não é preciso ser um grande mestre na política, nem um grande detentor de luzes de interpretação política para ver que isso manifesta um desagrado pelo caminho que o Trump está impondo a essa post-captura do Maduro. Então, nós vamos ver como as coisas vão evoluir daqui para frente, mas nesse momento exato em que nós estamos fazendo essa live, esse assunto está eclodindo com uma força muito grande nos meios políticos dos Estados Unidos e da Venezuela, evidentemente, sobretudo pessoas no exílio, de jornalistas, que estão cobrando que a libertação dos presos seja feita imediatamente e seja feita totalmente, ou seja, não fique ninguém para trás. E isso é o que, por exemplo, pessoas como do peso do Rick Scott, do senador Rick Scott. Eu creio que, antes de encerrar, eu queria ver aqui que eu creio que também havia uma declaração a respeito dos... a própria congressista Maria Elvira Salazar também tinha postado o seguinte: a democracia na Venezuela exige a imediata libertação de todos, e todos em letra maiúscula, todos os prisioneiros políticos. Não há justiça por pedaços. Bom, não há justiça a meias. Isto coloca também uma pressão sobre o próprio governo Trump.